tem mais Covid. Vai aparecendo outras qualidades. Doutor Walter, porque é uma dificuldade para diferenciar gripe de dengue, resfriado de dengue, aí depois vem para Covid. Qual que é o melhor? Como é que faz para descobrir esse trem assim, com resultado, com laudo certinho? Como é que é? Tem jeito? De um modo geral, o exame sangue às vezes colabora. Mas o que mais colabora mesmo é a imagem. Se você tira uma fotografia de um pulmão com Covid, lá ele vai mostrar os rastros da Covid. Então, a tomografia de quem tem Covid, ela não é falha. Ela sempre aparece os sinais da Covid na tomografia. Ô, doutor Walter, sem dúvida, sem sombra de dúvida, o senhor é uma pessoa muito séria, né? A gente tem que, por exemplo, eu não vou ficar aqui puxando saco nem rasganceiro, mas o senhor é um dos melhores médicos na atualidade de Rondônia. Deixa eu perguntar, o senhor deu um conselho para o Melk mesmo, ele teve lá, fez com o senhor lá, fez lá o exame, o senhor falou, ou o povo que estava falando muito, porque o nome do senhor foi muito falado aí, né, Corujão? Verdade. Que aí o senhor falou, ó, vai para Cuiabá lá e se cuida. Como é que foi isso? Não, o que eu falei para ele que se fosse comigo eu iria para lá, porque se piorasse um pouco mais, lá tem mais recurso do que aqui. E ele tava com o quê? Tava com dengue. Ah, com dengue. Os pulmões dele tinha de 30 a 40% de comprometimento pulmonar. Tomado. Mas a dengue faz isso? Faz, é como uma dengue, ela vai ocupando o pulmão por partes. Se ocupa muito, você vai te dando falta de ar. Ah, tá. Aí o senhor aconselhou e ele vazou mesmo. Eu acho que ele ainda esperou uns dias para depois ir. Não confiou muito no laudo do senhor, não? Ele esperou piorar um pouquinho. Isso. E aí outra coisa também, né, doutor Walter? O senhor faz bem lá também, assim, eu acho... E hoje a gente não vê isso em médico, desculpa eu falar da classe do senhor, mas a gente não vê falar os médicos fazer isso. Na consulta, vai lá, quer fazer a tomografia, a consulta para dizer aonde que vai fazer lá, o senhor não, como é que é? Cobra, não cobra? A pessoa chega lá, a gente conversa para ver o que é que tem, e essa orientação de onde é que deve ser realizada a tomografia, isso não é cobrado. A gente tira lá uma meia hora, 20 minutos para conversar com a pessoa, para descobrir aquilo que seria melhor para ele. Doutor Walter, e o Covid em Vilhena? Como é que o senhor está vendo essa situação do Covid em Vilhena? O senhor tem feito os exames que o senhor tem feito lá? Como é que está? Olha, no momento, a procura pela tomografia de tórax, de pulmão, por enquanto ainda está um pouco baixa, mas logo vai aumentar muito. Prova é que a gente tem que voltar a usar máscaras. Você procura nas lojas que vendem máscara, você nem máscara acha mais para comprar nas lojas. O pessoal estão tudo se protegendo para ter máscaras novamente. Doutor Walter, eu não sei se é caminhoneiro ou o que é, sempre tem muita dor na coluna. E a dor na coluna ou dor ruim que esse povo tem, caminhoneiro? Ou o que é? Olha, eles falam que é dor nos rins. Mas só através de exames é capaz de separar uma coisa da outra. E o caminhoneiro, principalmente, ele fala que tem dor nos rins, e sim, não é dor nos rins, é em função do assento que ele fica o dia todo. Então pode ser relacionado com a coluna. Agora, tem casos que tem as duas coisas, que a pessoa tem um problema no rim e também tem na coluna. Isso aí, a pessoa tem que procurar ir atrás e tentar descobrir, porque senão vai piorando demais. Lá na frente vai ser mais difícil de resolver. Então, quanto mais rápido for. A pessoa chega lá e nos procura dizendo que ele tem uma dor nos rins, aí nós vamos conversar com ele para saber qual é o exame que ele tem que fazer. Porque normalmente a gente pede o exame de imagem e também o exame de urina. Que se é do rim vai aparecer na urina, mas tem que ser feito a tomografia, ou dos rins, ou tomografia da coluna.
Normalmente, a tomografia dos rins é considerada duas tomografias. E a da coluna é uma só. Então a gente começa pelo exame mais barato. Ô, doutor Walter, e coluna? Tem remédio? Como é que faz com coluna? Olha, coluna é o seguinte, dói muito, isso aí não cura, mas é possível, quem tem problema de coluna, viver sem ter dor. É só seguir a orientação dos ortopedistas, a pessoa vive muito bem sem ter dor. Só que depende de fazer, além da orientação médica, às vezes tem casos que precisa de fazer tomografia. Mas, de um modo geral, quem tem alterações na coluna tem como viver sem ter dor. E para quando for o rim, dor no rim, não deixar avançar para uma hemodiálise, o que tem que fazer, doutor Walter? Ou não tem como? Não, tem que fazer os exames. Porque normalmente as alterações do rim, na maioria das vezes, é em função de cálculos renais, cálculos ureterais. Então, tem que tirar os cálculos, que ele impede a passagem da urina. Mas como é que tira isso? Olha, cada cálculo tem um sistema diferente. Cada cálculo? É, tudo cirúrgico. Na maioria das vezes é cirúrgico. Só que se você tem um cálculo menor do que meio centímetro, ele vai ser ele vai ser eliminado sem depender de cirurgia. Se tiver menos de meio centímetro. E quem vai dizer o tamanho do cálculo é a tomografia. Como é que é essa cirurgia desses cálculos hoje em dia? Não, geralmente tem um cano que leva a urina do rim da bexiga, do rim para chama ureter. Então os cálculos do ureter, a pessoa entra pela bexiga com o aparelho, se for um homem entra pelo pênis, se for mulher entra pela vagina, chega com o aparelho lá na bexiga, e lá na bexiga você entra por dentro do cano, do rim direito ou do rim esquerdo, e vai caminhando com esse aparelho, encontra o cálculo, e aí você tem um negócio lá, tem um aparelhinho que vai quebrar o cálculo. O cálculo quebrando, ele fica menor, aí ele consegue passar no cano. Agora, sem fazer a tomografia, não sabe o tamanho do cálculo. Eu tô fora desse trem de pouco, hein? Pensou, Corujão? Aí é complicado. E essas dores, que sempre o pessoal reclama de dores na barriga também, qualquer uma coisa ali. Tem gente que tem dor há muitos anos na barriga, é uma dor que vem e volta, vem e volta. A pessoa tem que esclarecer do que pode ser isso daí. Pode ser que não seja nada de muito grave, como pode ser um tumor em fase inicial. Então a pessoa tem que ter cuidado com isso aí, que é um problema que hoje tem solução, daqui a 2, 3 meses pode não ter mais. Ô, doutor Walter, o que era melhor? O senhor chegou aqui já faz quantos anos? 46 anos. Essa parte de cima aqui nem existia, nem pensava em existir. Aqui a rodovia é quem separava. O aeroporto tinha um lado da cidade e a cidade em si do outro lado. A Major nem asfalto tinha? Não, nenhuma rua em Vilhena tinha asfalto. O que era melhor, fazer medicina nessa época em Vilhena ou fazer medicina agora? O que dá mais trabalho? Olha, naquele tempo parece que era mais fácil, o pessoal era mais humilde, eles acreditavam mais no médico. Hoje o pessoal parece que quer acreditar no médico desconfiando. Naquele tempo o povo era muito humilde, acreditava em quase tudo que se falava. E o medicamento de antigamente e o medicamento de hoje? Olha, naquele tempo, os medicamentos que existiam nos postos de saúde também tinham na farmácia para vender. Hoje, a maioria dos medicamentos tem no posto de saúde e não tem na farmácia, então fica difícil. Aí você tem que ouvir a opinião somente do médico do posto de saúde, porque o médico particular, o paciente não vai encontrar a medicação para comprar. Daqui a pouquinho também, depois do intervalo, o Dr. Walter vai ter que contar aqui, nem que seja na marra, ele vai contar na marra aqui, como é que ele faz para ter essa saúde de ferro que ele tem, porque corado, disposto, chega aqui numa alegria,
Nós vamos roubar esse trem dele aqui, a ideia dele aqui, nós vamos roubar. A gente vai, mas volta. É 1 segundo só. Fica aí pra vocês verem. Deixa eu ir dar uma... Isso, vai lá. Torcida que eu tenho aqui, capoeira tá muito. Tá bom? Uma verdade nunca crua. Julinho Notícias volta O seu problema para perguntar para ele, eu esqueci o que era, Coronel. É ovulando? positiva. Você, mano.